E aí galera, tranquilo? Antes de começar, quero pedir para vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal. Agora, fique com o vídeo, espero que gostem. Esse sim é o filho do Darwin, que é tão evoluído, tão preparado antes da hora, é o Batman, por causa do roteiro. Aquele lá, você não precisa dar 4 bilhões de anos pra ele. Aquele lá, você dá Leva quanto tempo pra você escrever uma frase? 10 segundos? O único lugar que a evolução dá certo é lá nos quadrinhos. Você escreve lá o que você quer, no episódio seguinte já tá tudo pronto, já evoluiu. O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno Besouro bombardeador. Caramba. inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar, Que da hora. muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu Sorta fogo pelo rabo esse filho. em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. Então o que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, Você acha mesmo que um besouro desse daqui é fruto de uma evolução? de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo, mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta, qual o motivo disso? Era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias da evolução. Não explica. Porra, olha esse bicho, não existe nada na evolução que explique como esse bicho chegou a isso. Não, é absurdo, né, cara? Não há como. Nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas, como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. Pra derrubar a evolução, um inseto. Pra virar plástico, uma molécula. Pra pegar o Kira, um episódio. Pra derrubar a evolução, um inseto. Tá difícil mesmo pros Globe, pros evolucionistas. Tá difícil pra eles, hein? Vocês sabiam que o animal mais forte do mundo é o besouro? Na verdade, um besouro rinoceronte é capaz de carregar 850 Eu já vi vezes isso o daí. seu próprio peso nas costas. É como se eu carregasse mais ou absurdo. menos umas 60 toneladas. Acho que não consigo. Não precisava, né, mandar esse bíceps aí também, né, campeão? Limites aí, né, cara? Mais alto do Foco no assunto, foco no assunto. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Cara, esse Então bicho. ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando: eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura. Porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento que fica sob o cérebro age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora, e aí a girafa pensa: preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa, mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Que eu tenho a resposta. Porque simplesmente é pra ser assim. A criação é assim. É a cadeia alimentar. Ela morre pro leão e acabou.
A configuração é essa. Simples. Saca, Olha que as difícil, pontas né? Olha que difícil. Foi porque haja luz. Aí veio a explosão. E por obra do acaso e da evolução, os bichos chegaram a isso aí, ó. Essa coisa patética aí, ó. Olha só. Durante bilhões e bilhões de anos, claro, né? Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. Ai, que da hora, né, cara? Você vê, são coisas que a gente não vê na escola, isso daí. Você não aprende, né, cara? São detalhes que fazem toda a diferença, né, no aprendizado coerente. Ah, caralho. Ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. Xandão, os São mais Darwin resistentes, Fanboy estão esponjosas. ansiosinhos com esse vídeo kkkk. What is Gravity 9999 Flex? Deixa eles aí ansiosinhos. São muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso, por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial, por exemplo. Entre o bico e o crânio, há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? A língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? A merda. Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho pra fora. Agora me diga, Velho. será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e... A evolução. Como chegou a esse ponto? Como que faz algo assim, cara? Basta dar alguns bilhões de anos e deixa lá. A evolução é só dar tempo que ela dá um jeito. Vai dando uns bilhões de anos, ele vai chegando ali. Se um dia precisar ter 40 metros de língua, dá mais uns 4 bilhões de anos lá pra frente que ele chega aí. Vai evoluindo isso aí. A língua vai esticando, a linguinha dele vai indo com o tempo, entendeu? Vai indo. Coisa incrível. É um fenômeno. Pariu, hein? colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele 4, tem uma 5 glândula bilhão na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, Olha lá. sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse... O único ser humano, esse sim, é o filho do Darwin, que é tão evoluído, tão preparado antes da hora, é o Batman, por causa do roteiro. Aquele lá, você não precisa dar 4 bilhões de anos pra ele. Aquele lá, você dá Leva quanto tempo pra você escrever uma frase? 10 segundos? O cara formular uma frasezinha lá pra dar o preparo do Batman? O Batman, assim, aquele lá é 2 palitos. Pum, tá lá. O único lugar que a evolução dá certo é lá nos quadrinhos. Você escreve lá o que você quer, no episódio seguinte já tá tudo pronto, já evoluiu. Evoluiu ali, foda-se, acabou, né? Se o inseto na língua e engolisse o almoço, o que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece, por quê? Ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Cara, olha esse mecanismo, velho. Numa p de um pica-pau, mano. Se você tá andando um dia, é difícil você achar um pica-pau. Você vê um pica-pau, você nem imagina. Você tonto olha pra ele e fala, aí seu amigo fala, tá falando de evolução, você, o pica-pau evoluído. Olha lá, você não sabe, você não aprende nada disso. Nada que é importante você aprende. Não questiona p nenhuma.
Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. É óbvio que isso daqui é fruto de um design inteligente. Que evolução de 4 bilhão, cara. Focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore. E essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por Olha acaso, isso, alguém velho. já viu... Cara, olha que absurdo isso, cara. Vocês estão pegando o nível de detalhe disso? Isso é ridículo, cara. Quem que já viu um pica-pau cego por aí? É patético, velho. Isso aqui é absurdo, é absurdo. Cada sequência de bicada que ele dá, ele para, aí ele volta, olha pros lados, depois ele focaliza de novo, mira onde ele quer bicar no tronco e vai lá e faz. O pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal, a língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. Cara. Para cada com a teoria da evolução, um pica-pau. Ah, cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Olha a língua desse morfete, quando que começa, mano? Rapaz, a professora falar de evolução na sala de aula, você vê essa imagem do pica-pau aqui falando da língua dele, você já mostra isso, você começa a dar risada da evolução. É uns bagulho que não faz sentido, velho. Darwin refutado pelo pica-pau. Não, Darwin era um mentecap. Ele só criou essa merda porque ele queria aproximar o ser humano do demônio. Essa é que é a verdade. Ele queria afastar a humanidade do Criador e fazer todo mundo acreditar que tudo é acaso. Acreditar lá no capitinha. Isso aí é uma desgraça. Isso aí é uma desgraça. Isso é premeditado. O cara não criou uma teoria fajuta dessa porque ele foi pensando. Teve um significado pra ele fazer isso aí. Esse pica-pau aí teve 1.5 bilhão a mais de evolução que os outros. Esse aqui ele é muito avançado já. Ele é tipo level 500 mil. Os outros estão level 100 mil ainda. Tem que dar mais um tempo. Dá mais um tempo aí que eles vão evoluindo. Surgiu da evolução. Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Aí foi perguntar pro evolucionista. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém, não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Mas isso, mano, sério, é patético, cara. Por isso que eu falo, cara. Por isso que eu sempre agi com chacota e menosprezei esse negócio de evolução. Isso é tão patético, cara. Nunca engoli esse negócio de evolução. Sempre achei essa ideia ridícula. Eles não sabem. Criacionista afirma Nada que é Deus simples, fez o pequeno nenhuma pica-pau. gota d'água, nenhum átomo. É a ignorância brutal do ser humano que acha tudo simples. Enéas louco, Carneiro. E creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova. A Bíblia sempre mandando papo reto, né? Tá tudo lá, né? Não, a Bíblia é poética. A Bíblia é pra você ler como se você estivesse lendo um poemazinho, umas coisinhas, né? São metáforas. Exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito metáforas que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? Esse cara tá mandando papo reto. Pra vocês pegarem. Aí pegando a visão de como funciona o negócio. Porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos. Então, simplesmente as... Porque a função do livro é simples, é doutrina. Não é porque você tá lendo um livro de ciência que ali vai estar a verdade. Ali vai ter doutrina, teorias que servem só pra te doutrinar, mais nada. Há um pássaro na Austrália chamado pássaro incubador australiano. Outros o chamam de construtor de montes e às vezes recebe o nome de peru do mato. Há várias espécies e... Peru do mato. O que o peru do mato faz? Vamos examinar uma em particular. Essa ave pesa menos de 2 quilos. A fêmea tem 2 funções. Uma é verificar o ninho, se está tudo bem. O macho constrói o ninho e a fêmea verifica tudo. Vocês podem achar grande coisa verificar tudo, mas esse ninho não é como os outros. Alguns chegam a medir 6 metros de largura e até 15 metros de altura.
Ô, louco. Alguns cavam até 2 metros chão adentro. Construções enormes, por isso essas aves têm o nome de... Hein? A fêmea vem e cava dentro do ninho. Ao sair, ela diz ao senhor pássaro: Se fosse gente, se esse mesmo potencial do bicho fosse transferido pra uma pessoa sozinha erguia um prédio. Sozinha. Cara, a natureza é braba mesmo. Pariu, mano. "Se eu faço um outro, e ele constrói outro ninho, digamos que ela gostou desse, surge então a segunda função, que é botar os ovos. Ela põe um ovo a cada 3 dias durante 7 meses. Mesmo pesando menos de 2 quilos, cada ovo pesa aproximadamente 200 gramas, quase do tamanho de um ovo de avestruz. Não pode ser. Assim ela morre, não é possível. Mas sim, ela consegue. Se houver variação de mais de meio grau para mais ou para menos de 32,7, Capota. o filhote morre. Por isso, o macho fica atento o tempo todo. Ele cava até o fundo para verificar a temperatura. Caramba, e velho. os cientistas não sabem como ele mede a temperatura, mas ele mede. Oh, 30... Eu explico. Suprimem a verdade Eu explico. pela injustiça. Porque eu sou um A evolucionista. definição do Brasil. Como que ele consegue medir essa temperatura? Ele já tem 4,5 bilhões de anos. Em algum momento, ele conquistou essa habilidade. Porque era necessário. Que nem quando você mata um boss num jogo de RPG e você ganha uma habilidade nova. Ele matou o rei, que era o fodão, não deixava ninguém evoluir. Opa! Você tem a habilidade agora, é o termômetro. Peru esquentadinho é o nome da sua habilidade. Você mede a temperatura e aí você pode procriar mais. E pouco a pouco você cria os seus filhotes e vai dominando o território. 3 graus, quente demais, eu preciso tomar providências. Então ele sai e joga areia sobre o ninho tentando refletir a luz do sol ou fazendo outras coisas. Ele também... Tô falando pra vocês, escrever livro de teoria da evolução é fácil. Qualquer livro. Essas coisas de teoria física, você vai escrevendo lá. Se o sistema quiser que o seu livro fica lá em evidência, vai ficar. E nego vai bater palma e vai falar que é verdade o que você tá falando. Pode botar qualquer merda lá. Pode botar qualquer merda, tipo a teoria da evolução, que vai tá lá. Vai tá lá, você vai aprender e é isso aí mesmo, é isso aí. Eu só passo isso pra vocês porque eu gosto desses assuntos, né? Mas a maioria não tá muito preocupada, não. Se você colocar um ovo na água morna, verá que ele solta bolhas. E por quê? Porque a casca é cheia de buraquinhos. Um ovo de galinha tem cerca de uns 10 mil. Esses buracos servem para o filhote respirar, pois o ar entra pelos furinhos. E também para jogar fora os dejetos do ovo, porque o pintinho come a gema para crescer. E a gema digerida produz dejetos, solta água e outros elementos. E esses dejetos devem ser jogados fora, ou, por exemplo, parte da água deve ser eliminada ou ele morre afogado. Como explicar esse mecanismo complexo e o momento exato para um ovo se desenvolver? E tudo isso acontecer de modo que o pintinho sobreviva... Pra acabar com a evolução, um ovo. Não precisa nem ser 2 ovos e um pito. Só um ovo. Só um ovo só. É mais que o suficiente. Mas o fato é que parece que ele saiu de um traje espacial. Ele está pronto. Sai do ovo no 21º dia, mas todas as etapas anteriores precisaram ser executadas no tempo exato, absolutamente no tempo certo, porque ao sair, ele é uma criatura inconfundível, não há dúvida de que é um pintinho. Tudo o que vemos na natureza, nos registros fósseis e nas criaturas vivas é igualmente inconfundível, identificável. Podemos classificá-lo, isso é uma vaca, isso é uma galinha, e isso é mais uma prova de que Deus fez tudo, inclusive as galinhas, exatamente como elas são. Caralho, dá até gosto pegar um cientista de boa fé, né? Explicando as coisas pra você. Isso aqui que é ciência de verdade, né?